Usamos a bênção tripla, novos começos, novas portas e muita saúde. Senhor, eu quero profetizar que nesses 50 dias de propósito, veremos a glória de Deus. Nesses 50 dias de propósito, veremos cumprido tudo aquilo que estamos profetizando aqui. Nós mergulhamos profundamente, Pai, na palavra profética que o Senhor está nos dando sobre essa oração e cremos que muitas coisas vão começar, que muitas oportunidades vão chegar e que a saúde irá manifestar em toda a nossa casa. Por isso, declaramos por terra todo tipo de enfermidade, todo tipo de ataque à saúde, seja emocional ou até mesmo saúde física, que haja agora, neste momento, a cura total para cada um dos teus filhos e filhas. Nós te pedimos, Pai, opera um milagre, libera do sobrenatural e que cada vida, Pai, que está conosco aqui, seja visitada pelo teu poder agora. Toque nas casas, nas famílias, nos filhos. Eu te peço a tua bênção, Pai. Libera paz, libera saúde, libera abundância, libera prosperidade e que haja salvação em todos dessa casa. Eu quero me unir à fé, Pai, de cada pessoa que está clamando pela sua casa e profetizar a salvação de todos da sua casa. Todos conhecerão a Cristo e como está escrito, Senhor, na tua palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, renova a força dos teus filhos agora. Toda pessoa, Pai, que está enfrentando, Senhor, um dia mau, está de alguma maneira sendo provado ou está sendo atacado de muitas formas, eu quero te pedir, renova as forças do meu irmão, renova as forças da minha irmã e ajuda essa pessoa, Pai, a suportar, a vencer totalmente no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida e que o Senhor te fortaleça, que você receba uma carga poderosa da unção de Deus sobre a tua vida, que o Senhor te unja, que o Senhor libere sobre a tua vida uma graça abundante, poderosa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar. É uma alegria estar aqui junto com você nesse momento e Deus me deu uma palavra sobre qual a voz que você está ouvindo, qual a voz que está falando com você, qual a voz que está ministrando no seu interior. O seu caminho pode ser construído ou destruído, dependendo da voz que você está ouvindo. Se eu ouço a voz de Deus, a minha vida vai ser uma vida abençoada. Se eu ouço outras vozes que não é a voz de Deus, eu tenho que ter cuidado. E algumas dessas vozes são destruidoras. Preste atenção, Abraão ouviu a voz de Deus e construiu uma nação. Saul ouviu a voz da comparação e destruiu o seu reinado. Quantas vezes nós permitimos que essa voz da comparação, ela fale conosco? As pessoas, muitas delas, não todas, mas muitas delas ficam se comparando com o que o outro tem e ele não tem, o que o outro consegue e ele não conseguiu, o que o filho do outro fez e o filho dele não fez. Essa voz da comparação pode estar destruindo o teu destino, destruindo o destino que Deus tem para a sua vida. Você tem que entender uma coisa: Saul não deveria se preocupar com Davi. Ao contrário, Saul deveria ser uma plataforma para Davi. Só que Saul, ele se comparava. Por que disso? E por que comigo não? Por que fazem uma canção onde Davi, ele está sendo um melhor guerreiro, um melhor soldado que eu, que sou o rei dele, que sou mais experiente, que mereço? É a voz da comparação. É aquela voz que diz: eu mereço, eu preciso, eu mereço, eu preciso. Ei, essa não é a voz que você tem que escutar. Não é a voz da comparação que você tem que escutar. Você tem que escutar é a voz de Deus falando com você. Porque a voz da comparação vai te abater,
vai te desanimar, vai te entristecer. A voz da comparação vai sempre tentar diminuir você. A voz da comparação vai tentar, lhe derrubar. E foi o que aconteceu com Saul. Ele ouviu a voz da comparação, enquanto ele deveria estar ouvindo a Deus e se arrependendo dos pecados dele. Moisés ouviu a voz de Deus e libertou o povo de Israel. Mas Jonas ouviu a voz do egoísmo e fugiu do seu propósito. Quando nós pensamos só em nós estamos sacrificando o nosso futuro. Porque não se trata só de você, se trata do que Deus está falando. Tem uma palavra que está queimando no meu coração, que foi uma palavra que até eu preparei ela. Eu preparei essa palavra para lançar na escola de profetas ela. Mas essa palavra ministrou mais a mim, que eu acho que eu nem preguei ela. O Deus que confia a missão também é o Deus que sustenta. E eu não estou falando apenas de sustento financeiro, estou falando de sustento emocional, estou falando, de sustento de forças, porque tem pessoas que bênção para ela é só dinheiro, é só ganhar uma causa na justiça, bênção para ela é só um grande milagre. E eu vou dizer, isso é bênção, claro que é, mas isso não é a única bênção. Você ser sustentado por Deus, dia a dia, isso é uma bênção. Eu tenho essa bênção na minha vida, de Deus me sustentar, porque tem dias que eu estou muito cansado, inclusive abri meu coração para as pessoas na escola de profetas e falei para elas que na primeira semana que eu comecei a gravar para a televisão, eu pensei literalmente em jogar a toalha. Por dois motivos. Primeiro, por cansaço, um cansaço extremo, porque aumentou muito o número de gravações. E a segunda coisa foi a pressão espiritual. Foram 2 dias completamente diferentes. 2 dias, isso é uma coisa até para você aprender sobre o espiritual. 2 dias completamente diferentes na minha vida. Um dia antes de eu assinar o contrato com a TV e outro dia depois de eu ter assinado. Eu senti um peso espiritual, uma pressão, uma opressão. Parece que eu estava lutando com 1 milhão de demônios, Eu senti literalmente uma guerra espiritual. Senti coisas que eu não havia sentido ainda, porque as coisas espirituais são reais. É que nem quando você coloca... você já viu aquelas caixas de abelha? Lá no sul tem muita caixa de abelha, muita caixa de abelha. E tenta mexer numa caixa de abelha para ver o que dá. Não é uma coisa fácil. Eu tive um amigo meu que hoje já é falecido, mas na época ele sobreviveu. Ele recebeu, centenas de ferroadas de abelha. Ele estava na colheitadeira, aqueles tratores grandes colhendo, e não sei no que ele bateu lá, ou se era um trator aberto, eu não lembro. Eu sei que o trator era aberto, acho que não era a colheitadeira, ele estava arando a terra. E ele estava aberto a parte da cabine. Eu não sei se ele bateu numa coisa de abelha, o que foi, que as abelhas vieram para cima dele e quase deixaram ele morto. Ele foi encontrado quase morto, Ainda bem que Deus enviou uma pessoa para socorrer ele, foi levado para o hospital e teve entre a vida e a morte na época, por causa do enxame de abelha. Então, não dá para você pensar que se você colocar, a mão no vespeiro, ou na caixa de abelha, que você não vai ser picado, que você não vai enfrentar uma oposição. Vai enfrentar a oposição, sim. Toda vez que você estiver num caminho certo, toda vez que você estiver numa direção certa e você mexer com alguma coisa, delicada, saiba que o inimigo ele vai intentar contra a sua vida. E é por isso que nós precisamos resistir a ele. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. E eu enfrentei isso.
Enfrentei essa luta assim forte, sabe? Que eu senti uma pressão em cima de mim que eu nunca tinha sentido na vida. Sabe? Eu senti uma pressão em cima de mim e me veio um abatimento de alma. E eu pensei, isso não é de Deus. Minha esposa começou a orar por mim e eu comecei a pedir oração para outras pessoas, porque eu senti realmente, o clima mudou para mim. O clima mudou, literalmente. Eu senti que o clima havia mudado. Então nós temos que ter essa percepção espiritual daquilo que é a voz de Deus, certo? E daquilo que não é a voz de Deus. Entenda, Maria ouviu a voz de Deus, deu à luz ao Salvador do mundo. Mas Eva ouviu a voz da serpente e destruiu seu relacionamento com Deus. Então, a voz que você ouve ou traz coisas boas para a sua vida ou te destrói. É por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Sabe, nem tudo é voz de Deus, nem tudo é conselho bom, nem tudo é direção de Deus para a sua vida. Tem coisas que não é direção de Deus para a sua vida. Aprenda isso. Tem coisas que não é direção de Deus e nós temos que ter essa consciência, sabe, esse discernimento que tem coisas que não é de Deus para nós. Tem coisas que não é de Deus para nós. Mas sempre que Deus falar, abrace a palavra de Deus, porque aquela palavra pode ser o norte que você precisa para mudar a sua história. Sabe, siga a voz de Deus. Maria ouviu a Deus e foi escolhida, foi agraciada. Amém? Então, toda vez que você ouvir a Deus, você vai ver como vai ser bênção, como você vai ter favor na sua vida e vai ser algo incrível e sobrenatural. Amém? Glória a Deus! Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho que eu recebi. Olha que testemunho maravilhoso. A Ineuzira, profeta, eu estava com um cisto e o Senhor na segunda-feira fez uma oração para quem estava com cisto. Tomei posse da oração, fiz o exame, não deu mais nada. O cisto sumiu para a glória de Deus e as suas orações. Muito obrigado. Rosana, Shalom, profeta, eu tinha uma alergia no pé, queimava e soltava a pele, como se fosse escamas de peixe. E nada que passava nos pés adiantava. Quando você orou por alergias no pé, eu tomei posse, orei junto contigo e quando passou uns 2 dias eu nem tinha me dado conta. Passei a mão nos meus pés, estava lisinho e sem nenhuma alergia. Honra e glória ao nosso Deus. Deus seja louvado através da tua vida e da tua família. Que coisa linda! Olha o que Deus faz. A Deus toda a glória. Amém? Você pode glorificar a Deus aí? Glorifica o nome de Jesus. E o propósito que Deus me deu desses 50 dias é por 3 coisas. 3 coisas, preste atenção. Primeiro, novos começos, novas portas que incluem oportunidades e muita saúde. Então você vai colocar aqui nos comentários essas 3 coisas. O que você quer começar nesses 50 dias? Você está precisando começar o quê? Uma nova amizade, um novo relacionamento? Você está precisando começar o seu ministério? Você está precisando começar um negócio? Bom, em nome de Jesus, começa a orar para que nesses 50 dias muita coisa comece aqui. Em nome de Jesus, eu quero declarar que aquilo que é de Deus vai começar e vai dar certo. Amém? E você vai orar junto comigo, nós vamos dia a dia profetizar e você vai contar com a ajuda do céu. Você vai contar com a ajuda do céu para começar, seja o que for, para começar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E me ajude agora, deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com 7 pessoas e que por 7 caminhos toda maldade e contrariedade contra você vá embora, bata em retirada. Domingo agora, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto, Dia dos Pais também, um culto presencial, certo? Às 9 da manhã, anota o endereço aí, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido você a estar junto conosco nesse domingo, às 9 horas da manhã. E vai ser incrível, vai ser uma bênção, vai ser sobrenatural em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91, coloca aqui nos comentários teus pedidos de oração, amém? E fique firme, são 50 dias aonde coisas novas vão acontecer. 50 dias, eu creio, amém? Pegue firme com toda a sua força, pegue firme com toda a sua força. E você que está aí me ouvindo, essa é uma oportunidade para você. É uma oportunidade para você entrar num propósito de oração.
É uma oportunidade para você experimentar a glória de Deus. Entre pela fé. Talvez haja pessoas que estão aqui pela primeira vez, nunca entraram em nenhum propósito, sabe, entraram aqui hoje de forma aleatória, mas acredite, nada é aleatório. Você pode pensar que é aleatório, mas não foi. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que te trouxe, é Deus que está te apresentando esse propósito. Amém? Deus quer tocar na sua vida, Deus quer te abençoar. Se Deus está colocando isso no teu caminho, Ele sabe porque tem coisas que Deus fala comigo que eu não sei. Eu falei inclusive isso na oração da manhã. Tem coisas que às vezes a gente não sabe por que Deus fala, mas sabe, no final das contas sempre dá certo. No final das contas, quando você é guiado por Deus, se entrega a uma direção de Deus, Deus pode mudar a sua história. Nesses 50 dias eu quero profetizar que novas coisas vão acontecer na tua vida. Segura essa palavra e entra para dentro desse propósito com toda a fé, porque novos começos vai acontecer na tua vida. Pega aí essa palavra, porque é a palavra de Deus, palavra profética, palavra de fé para a tua vida. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Deixa eu orar por você, deixa eu te apresentar diante de Deus. E você que tem chorado muito, pare de chorar. Confie em Deus. Amém? Talvez você esteja com uma dor muito grande. Deus é poderoso, sabe, para trazer consolo para você. Deus é poderoso para lhe ajudar a aliviar essas cargas. Você não está sozinha, não desanima, não para, porque você é amado de Deus, você é amado de Deus. Então pare de chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? E em nome de Jesus você vai se alegrar muito ainda, você vai enxugar essas lágrimas, porque você tem um Deus que está trabalhando por você. Fique em paz, descansa teu coração, Deus está trabalhando, amém? Deus está trabalhando, pode não entender agora o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando em nome de Jesus. Eu creio, amém? Você crê? Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Senhor, toque-os com teu poder agora e que essa bênção tripla seja liberada sobre esta família. A partir de hoje, eu declaro que novos começos estão acontecendo. A partir de hoje, eu profetizo que novas portas estão surgindo, oportunidades, bons negócios. Sim, ó Deus, pessoas certas, relacionamentos certos, novas portas estão se abrindo. E também a partir de hoje, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que muita saúde está entrando dentro dessa casa, muita saúde está entrando dentro desse lar. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti e declaramos: Tu estás no controle, nossa vida está nas Tuas mãos, nossa casa está nas Tuas mãos, tudo que temos está nas Tuas mãos. Entregamos o controle da nossa vida, entregamos o controle da nossa vida a Ti e Te pedimos, ó Deus, coloca a Tua mão sobre nós, vem com teu poder agora, cerca essa pessoa da bondade e da tua misericórdia, livra ela de todo mal, livra ela de todo laço do inimigo. A partir de hoje eu declaro que um tempo novo começa na vida dela, repreendo e cancelo todo tipo de ataque espiritual, de opressão, de
peso espiritual que seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos, visita essa casa, visita essa família, toca com teu poder, toca com teu poder nesta casa, Senhor, move com teu poder, Senhor, o sobrenatural na vida dessa pessoa, e que tudo aquilo que se levantou contra ela, no caminho dela, toda maldade, toda inveja, toda contradição, eu digo em nome de Jesus, cai por terra agora. Eu declaro por terra toda praga, toda palavra maldita, toda inveja, todo negativismo, e declaro paz, saúde, prosperidade, novos começos, novas portas. Pai, essa pessoa que está pedindo ao Senhor uma provisão financeira, essa pessoa que está pedindo ao Senhor que o Senhor venha prover a solução de um problema que ela está, eu declaro que novas portas estão se abrindo, e nessas novas portas tem solução para a tua vida, nessas novas portas tem resposta de Deus para a tua vida. Eu quero declarar que pessoas vão lembrar de você, eu quero declarar em nome de Jesus que você será conduzido, guiado, dirigido por Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Ser tocado por Deus, ser tocado pelo sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, abençoo tua vida, abençoo tua casa, e eu declaro: a mão do Senhor está sobre ti, a mão do Senhor está sobre a tua casa. Todo tipo de angústia, todo tipo de revolta, todo tipo de ataque que vem para lhe fazer murmurar, em nome de Jesus, isso não prevalecerá. A partir de hoje eu declaro um tempo de vida. Deus vai encher a boca dessa pessoa de riso, Deus vai encher a boca dessa pessoa de alegria, Deus vai encher a boca dela de boas notícias, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus Cristo, nosso amado e único Senhor e Salvador. Amém e amém. Eu quero que você declare junto comigo: Deus vai encher a minha boca de alegria. Escreve aí: Deus vai encher a minha boca de alegria. Não murmura então. Não murmura, porque nós veremos a glória de Deus aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor te livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar com 7 pessoas, e que por 7 caminhos toda a maldade vai embora. Deus te abençoe. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. Não vamos parar, vamos continuar, porque o Senhor tem nos abençoado. Que Deus abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Libera do teu poder sobre nós, Pai. Toca-nos com o teu poder, toca-nos com a tua graça. E nós oramos para que o Senhor libere maravilhas em nossa vida. Derrame do teu poder, derrame da tua graça. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza nos teus planos e projetos. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Espírito Santo, enche a nossa vida. Guia os nossos passos e libera do teu poder sobre nós. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos hoje no 9º dia, nos 33, que Deus colocou em meu espírito para nós fazermos este propósito, que é o propósito: Senhor, mostre-nos misericórdia, nossa causa é uma emergência. Estamos crendo que o nosso Deus atende orações. Estamos crendo que o nosso Deus intervém em situações. Fique firme no propósito, não quebre, não de alguma maneira desanime. Por quê? Porque sabemos que há uma guerra espiritual se manter em propósitos que Deus coloca no nosso caminho. É uma guerra espiritual. Tem ataques espirituais. Quantas pessoas me mandam mensagens, principalmente nas orações da manhã, onde elas dizem: puxa, dormi mais
que o despertador, não consegui me acordar, me acordei e voltei a dormir, estava sentindo um cansaço, não consegui orar. Gente, às vezes racionalizamos tanto a nossa vida que esquecemos que existe um mundo espiritual ao nosso redor. E esse mundo espiritual que existe ao nosso redor, ele tenta sim influenciar a nossa rotina, influenciar nossos hábitos, influenciar até mesmo a nossa vida de oração. É por isso que, para vencermos, devemos nos posicionar para buscar a Deus, nos posicionar para estar na presença de Deus, independente de querer ou não, independente das circunstâncias, devemos estar posicionados. E essa é a certeza de que Deus nos conduzirá em seu propósito, apesar das guerras e batalhas espirituais. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Quando Deus muda nossos planos, existem momentos onde você está direcionado para uma coisa e daí Deus mostra para você que ali não é o melhor caminho. Alguma coisa acontece para Deus mostrar, e aí vem a nossa percepção espiritual para entendermos e discernirmos que Deus quer mudar completamente o nosso foco ou a nossa rota. Devemos entender que Deus muda nossos planos. Você faz uma programação, você diz que vai fazer isso e vai fazer aquilo, e de repente você não consegue fazer nem isso e nem aquilo, porque Deus lhe direciona para uma coisa nova. Mas o pior é quando você não sabe para onde se dirigir. É quando as coisas não dão certo e você fica, parece que perdido no meio de toda a turbulência, no meio de toda a confusão, no meio de todo o conflito. Isso acontece quando as pessoas, elas não conseguem se conectar à voz do Espírito Santo. É por isso que você tem que entender que existem dias em que todos os seus planos são jogados pela janela e tudo dá errado, mas que por trás disso tudo tem uma voz para lhe conduzir, tem uma direção de Deus, tem uma resposta de Deus, tem um norte certo para a sua vida. A Bíblia nos diz em Jó, capítulo 25, verso 2, com Deus estão o domínio e temor, ele faz reinar a paz nas suas alturas. Deus já planejou tudo no universo. Não tem nada novo diante de Deus. Ele já conhece todas as coisas. Ele sabe o clima, a hora, as estações. Ele sabe tudo. A Bíblia nos diz em Jó 37:12, eu amo esse versículo, fazem evoluções sob a sua direção, para efetuar tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável. Em outras palavras, Deus está no controle do clima, até da temperatura. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. No Salmos 33, verso 11 diz, os planos de Deus duram para sempre. Os seus propósitos duram eternamente. E os nossos, que são planos que têm já um prazo para acontecer e um prazo para terminar. Certo? Os nossos planos são falhos. O Espírito Santo, quando você entra na presença dele, geralmente ele comunica a você falha até nos seus planos mais elaborados, os seus planos mais pensados, nas suas melhores ideias. O Espírito Santo mostra ali as falhas, mostra as limitações, mostra as fraquezas dos nossos projetos. É por isso que a Bíblia diz em Tiago que antes de você dizer que você vai se mudar para um lugar, você primeiro tem que dizer se essa for a vontade de Deus. Antes eu ficava, estressado quando uma coisa não dava certo. Hoje eu entendo que se eu estou colocando a minha vida nas mãos de Jesus, Deus ele pode mudar os meus planos. Porque essa mudança de planos, na verdade, é eu largar o meu projeto, o meu plano e abraçar o plano e o projeto de Deus. Sabendo que o projeto dele, o plano dele é infinitamente melhor do que os meus projetos, do que os meus planos. Você faz uma coisa, você coloca aquilo no papel e Deus muda completamente aquilo.
E se nós entendermos que Deus, Ele faz isso porque Ele tem planos melhores do que os nossos e que nós devemos estar atentos ao que Deus tem para nós, porque Ele sabe o que tem para nós, certamente a nossa vida vai ter muito mais paz, vai ser muito mais próspera, vai ser uma vida muito mais alegre, porque a direção de Deus na nossa vida, o projeto que Ele tem, o desenho dele para nós, é o que verdadeiramente vai nos fazer completos e felizes. Entenda, em Isaías 14, 27 diz: pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Quando o Senhor Todo-Poderoso faz um plano, quem é que pode impedir? Será que você consegue impedir? Será que o homem com seu exército pode impedir? Será que aquele influenciador ou aquele homem poderoso pode impedir? Ninguém pode impedir. Por isso que existe um plano de Deus e eu preciso estar com os meus ouvidos inclinados a esse plano de Deus. E a questão é, como entender que Deus está me direcionando para algo melhor? Bem, observe os sinais. Não tente forçar uma porta que não é para você. Não tente entrar por um caminho que Deus está mostrando para você que naquele caminho vai ser um caminho de dor, vai ser um caminho de perdas e vai ser um caminho onde vai lhe afastar do propósito da direção de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Para termos a direção de Deus, 3 coisas são importantíssimas e necessárias. Primeiro delas, você precisa orar, porque a oração ela governa o teu ambiente. A oração vai governar também o teu caminho. Eu sei que você tem livre-arbítrio, mas a oração é você colocar tudo na sua vida, todo o seu dia, toda a sua casa e tudo que estiver ligado a você, você colocar nas mãos de Deus. E você deixar Ele conduzir você. Você deixar Ele, tomar a frente das coisas e mostrar para você, Senhor, para onde me dirijo, aonde vou, com quem eu falo. A segunda coisa, depois da oração, para você entender o caminho de Deus, é você perceber os sinais. E para mim algumas coisas são claras que não é o plano de Deus. Primeiro, quando existe portas que não querem se abrir, quando pessoas me viram as costas ou quando eu não consigo ter acesso a elas, e quando eu estou perdendo a minha alegria de estar naquele caminho ou naquela direção. São alguns dos sinais que eu devo perceber que Deus está querendo me dar um outro caminho. Deus tem um norte para a minha vida. E nesse momento, essas coisas que estão acontecendo não é um norte para a minha vida. E a terceira coisa, depois de você orar, depois de você perceber os sinais, a terceira coisa que você tem que fazer para compreender o plano de Deus e que Deus está mudando os teus planos é se você está sentindo que algo está faltando na sua vida. Porque quando nós temos aquele sentimento de que algo está faltando, ou que esquecemos de alguma coisa, ou alguma coisa não está no lugar certo, é como se Deus estivesse apontando para nós, filho, não é aqui. O teu coração não está lá. Teus pensamentos não estão lá. Ainda que você queira, ainda que falaram para você que é bom, aquilo não está no seu coração. E nós não queremos, prestar atenção em fazer esse checklist para entender que Deus está mudando os nossos planos. Certa vez eu estava na fila do banco e na hora que eu cheguei, caiu o sistema. E aquilo já tinha acontecido, há poucos dias atrás. E eu disse para a moça do caixa, olha, já é a segunda vez que acontece isso comigo. E ela disse, então o senhor está com azar? Eu disse, ao contrário disso, eu estou muito abençoado. O tempo que eu estou perdendo aqui, Deus está fazendo alguma coisa na minha vida que eu não sei. E é confiar nos planos dele, é saber que ele controla o tempo. Ele sabe dos atrasos, ele sabe das portas fechadas,
Ele sabe dos nãos, Ele sabe da rejeição, Deus sabe de todas as coisas e eu preciso confiar em Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, apesar, sabe, das coisas que estão dando errado e que aparentemente meus planos estão mudando. Deus muda nossos planos. Essa é a palavra que o Espírito Santo me disse para entregar para você. Deixa Deus conduzir você, deixa Deus mudar os seus planos, sabe? Deixa Deus reconduzir a sua vida, deixa Deus estar à frente das coisas. Nós precisamos confiar na bondade de Deus, confiar na fidelidade de Deus, confiar na provisão de Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas e que nunca, jamais seremos desamparados se seguirmos a direção de Deus. Pode ter contrários, pode ter exércitos, pode ter homens maus, pode ter gente querendo o seu pescoço, não importa. Se Deus está lhe dando uma direção, pode ser o lugar mais difícil, pode ser o caminho mais desafiador, pode ser o caminho mais íngreme. Vá por ali, porque Deus promete te sustentar naquele caminho. Ele promete estar com você e Ele vai lhe dar forças que você não tem e Ele vai lhe ajudar nas suas incapacidades e Ele vai lhe fortalecer e sua presença será uma fonte inesgotável na sua vida e você prevalecerá contra aquilo que luta contra a sua vida. E por piores que sejam os gigantes que estiverem no seu caminho, Deus direcionará tudo que estiver na sua vida para derrubar esse gigante. Esse gigante não permanecerá. Quando você está na direção certa de Deus, quando os planos de Deus mudam para você, olha para Davi como os planos dele mudaram. Ele tinha planos e os planos dele eram cuidar das ovelhas do pai, cuidar dos rebanhos, cuidar dos negócios da família. Então ele vai levar uma marmita para os irmãos, carregador de marmita. Chega lá e havia um gigante que não estava nos planos de Davi, mas estava nos planos do Senhor. Então o caminho de Davi muda, a direção dele muda, e a direção dele vai diretamente para o olho do furacão ao enfrentar aquele gigante. Um verdadeiro twister na frente dele. Mas naquele momento, Davi entende que Deus estava mudando os seus planos. E ali naquele momento há uma vitória colossal sobre o gigante. Deixa eu lhe dizer, quando Deus mudar os seus planos, não se assuste. Se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Se deixe ser conduzido. Ele pode mudar muitas coisas na nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está guiando todas as coisas. E nós precisamos confiar nos seus planos, confiar nos seus projetos poderosos e incríveis. Amém? Eu deixo essa palavra, eu deixo essa instrução para você no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero dar rapidamente 2 testemunhos aqui para você do que Deus está fazendo nas nossas orações. Inclusive você pode entrar lá no meu site www.profetavinicius17.com.br e lá no meu site tem os contatos, tem os nossos telefones para você entrar em contato com a gente e dar o seu testemunho para a glória de Deus. Isabel mandou o seguinte testemunho: Profeta, o sogro da minha filha, depois das cheias no Rio Grande do Sul, se fragilizou e adoeceu. No início não sabiam o que eram, sugeriram AVC, demência, ficou hospitalizado 22 dias e chegaram ao diagnóstico de pneumonia, porém ele não reagia. Coloquei nas orações da manhã e da noite o pedido por sua saúde e para a glória de Deus ele já está em casa totalmente curado. Agradeço a Deus e as suas orações. Deus é um Deus de milagres. A Ingrid, profeta, eu estive com dor no ombro direito, bursite, há 2 semanas. E hoje na oração da ceia o Senhor orou pela cura de dor no ombro e braço e eu tomei posse da minha cura. E para a honra e glória do Senhor eu fui curada. Eu não sinto mais dor. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Eu não sei qual que é a emergência na tua saúde ou na saúde de alguém próximo de você. Coloca nos comentários agora, seja qual for a necessidade. Se você me assiste pela televisão, vá lá no meu canal do YouTube, se inscreva, coloque seu pedido de oração, porque nós estamos clamando por isso e Deus vai lhe dar vitória em nome de Jesus. Também rapidamente quero falar dos meus livros que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. O livro Unção do Rompedor, é um livro da minha esposa,
fala da unção que Davi recebeu, da graça que estava sobre Davi e que tornou ele um homem poderoso. Era uma unção sobre ele. E essa unção é a unção do rompedor que você tem que buscar. O livro Sonhos, esse livro aqui, milhares de pessoas já têm sido abençoadas por esse livro. Nesse livro eu falo um pouco sobre como Deus fala conosco através dos sonhos. Os sonhos é um canal poderoso do Altíssimo para ministrar sobre nosso futuro e também sobre a realidade das coisas que estão ao nosso redor. Esse livro aqui vai te ajudar muito, certo? E o meu último livro é o Top 100 Sonhos. O pessoal está gostando muito desse livro e ele dá uma base para muitos sonhos, para 100 sonhos na verdade. É uma base. Por que uma base? Porque você sempre vai precisar do Espírito Santo para lhe dar a interpretação completa dos seus sonhos. Todos os nossos livros você pode adquirir lá no meu site. Não perca essa oportunidade. Também eu quero agradecer a todas as colunas proféticas do nosso ministério que nos ajudam para que continuemos com nossos programas de televisão. Tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo recompensador. Eu sei que eu estou seguindo uma direção de Deus. É desafiador inclusive para mim, porque grande parte do pagamento das TVs vem do meu ministério e dos meus livros. Cerca de 70%, às vezes tem meses que é 75%. Então é desafiador, mas estamos firmes, sabe, de mês a mês, cumprindo o nosso compromisso, não deixando nada atrasar, sendo fiéis ao que Deus nos falou. É o profético, sabe, sendo ministrado a vida de milhares e milhares de pessoas. E eu sei, Deus vai nos abençoar cada vez mais se nós continuarmos ouvindo a Ele. E eu tenho isso para mim, ouvir a Deus é a minha missão. E se você perdeu a minha palavra, que eu ministrei às 9 horas da manhã, falando sobre o profeta e a águia, eu estou numa série falando sobre o profético, eu gostaria que você não perdesse, sabe? Porque Deus vai falar muito com você. Eu já falei sobre a escola de profetas, eu já falei sobre se os profetas têm lugar, e agora, hoje, a minha mensagem foi o profeta e a águia. Cada um desses estudos vai abrir a sua visão de uma maneira tão extraordinária e vai te abençoar de uma maneira incrível. Quem ama o profético não pode perder essa mensagem, certo? Eu ministrei hoje às 9 horas da manhã. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, faça seu ato profético agora, compartilhando essa oração com 7 pessoas. Faça seu ato profético, compartilha com 7 pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém? E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. E você que quer ser uma coluna profética do nosso ministério, lá no nosso site tem todos os dados para você. E se você não puder, ora por nós, que já ficamos muito felizes, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você e eu vou fazer uma oração especial hoje, tá? Eu quero fazer uma oração especial hoje. Em favor de quê, profeta? De toda pessoa que está com problemas no pescoço, dores de garganta, problemas de tireoide, sabe? Jesus Cristo ministrou isso no meu coração, eu quero orar por você
porque Ele cura, eu sei, Jesus cura, Jesus opera milagres. Eu quero fazer orações especiais também por alergias, pessoas que têm alergias. Jesus Cristo tem operado milagres, curado pessoas. E também quero fazer uma oração especial pelas finanças, certo? É por isso que eu quero que nesse ato profético que você vai compartilhar com 7 pessoas, não tenha receio de compartilhar as orações, porque Deus vai abençoar a vida dessa pessoa. Não fique com vergonha, não fique com medo. Ao contrário, Deus vai te abençoar muitas vezes mais em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Eu apresento diante de Ti, Pai, a causa, a emergência de cada pessoa que está nessa oração. Cada pessoa, Deus, que está apresentando o seu pedido em favor de um familiar e de um amigo, em favor de uma situação, de algo complexo, Pai. Eu oro agora em nome de Jesus para que a justiça divina entre em operação e tudo aquilo que é injusto caia por terra e que a justiça de Deus prevaleça. Eu oro para que o Senhor prospere essa pessoa no seu caminho, para que o Senhor a abençoe, derrame graça, abençoe sua família, abençoe seus projetos e também os seus negócios. E eu oro, Pai, para que todo tipo de ação maligna seja cancelada e desfeita agora, até mesmo céus fechados, todo tipo de opressão ou de luta espiritual, de inimigos espirituais que estão se colocando no caminho dessa pessoa, eu dou ordem agora para que esse mal caia por terra. Eu oro para que esse mal retroceda. Eu oro para que esse mal pare agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro vida a esta pessoa, vida a essa casa. E oro também para que toda pessoa que está com problema na tireoide ou problemas de garganta, na faringe, nas cordas vocais, que agora haja restauração e cura. Eu digo infecções, inflamações, em nome de Jesus, rendam-se agora. Também quero declarar ao câncer, renda-se em nome de Jesus Cristo. Também quero declarar a todo tipo de alergia, alergia nos olhos, alergia no corpo, renda-se em nome de Jesus Cristo, nessa família que está orando junto comigo. Senhor, opera milagres agora, opera milagres, traga curas, traga transformações no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que toda pessoa que está sentindo um peso sobre seus ombros, um cansaço sobre a sua vida, que isso seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que todo peso espiritual seja removido dessa pessoa. Eu declaro vida sobre ela, eu declaro paz sobre ela, que o poder de Deus seja liberado sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Senhor, tira agora todo atrapalho do caminho dela, tira agora todo espírito de confusão do caminho dela, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que haja paz, eu oro para as crianças dormirem bem, eu oro para que acabe completamente toda a opressão dentro desse ambiente, dentro desse lar, e declaro vida nesse ambiente, vida dentro desse lar, que a paz de Jesus Cristo entre em todos os cômodos dessa casa e que essa casa seja abençoada. Oro também pelas finanças, para que o Senhor abra portas, o Senhor traga recursos, o Senhor venha prover tudo aquilo que teu filho e tua filha estão pedindo, Pai. Oro por contratos, oro por negócios e peço liberações do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus Cristo. Se você puder compartilhar essa oração, compartilha, faça seu ato profético, compartilha com 7 pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Até mais e que Deus os guarde.